Gente, na apresentação de hoje eu quero repercutir com vocês mais uma decisão judicial referente à revisão da vida toda. Aquela revisão de aposentadorias do INSS que pode aumentar o valor do seu benefício para até o teto da Previdência Social. Ou seja, utilizando como base o teto da Previdência Social hoje, daria mais de R$ 7.500. Além da possibilidade do recebimento de valores atrasados. No último vídeo que nós gravamos, eu apresentei uma decisão judicial de Manaus, em que o magistrado condenou o INSS a fazer a revisão da aposentadoria do segurado, mesmo antes da publicação do acórdão lá no Supremo Tribunal Federal. Que, no meu entendimento, está corretíssimo, não precisa aguardar a publicação do acórdão. Na apresentação de hoje, eu vou apresentar uma decisão judicial de Belo Horizonte, no mesmo sentido, só que aqui tem uma observação a mais a ser feita. Trata-se de um pedido de revisão de pensão por morte depois do julgamento no Supremo Tribunal Federal que aprovou a revisão da vida toda. O que isso significa? Significa que é uma revisão da vida toda em uma pensão por morte. É uma decisão ainda de primeiro grau, é verdade, mas é muito importante que vocês observem o posicionamento dos magistrados. O objetivo principal aqui é para que vocês observem a inclinação dos juízes após a decisão do Supremo Tribunal Federal. É verdade que tem alguns magistrados se posicionando de forma errada. Inclusive, eu tomei conhecimento que tem um juizado lá no estado de São Paulo que está pedindo para a parte autora apresentar o indeferimento administrativo. O que não está correto, porque nós sabemos que tem decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que quando se tratar de matéria de direito, não há a necessidade do pedido administrativo, ou seja, da negativa, para só então ingressar no judiciário. Mas esse assunto eu vou deixar para tratarmos em outro vídeo. Vem aqui comigo para a tela do meu computador. Como sempre faço, aqui está o número do processo. Essa sentença já está no meu blog, professorwalterdossantos.com. Link na descrição do vídeo. Eu deixo isso aqui somente para registro, mas o que de fato nos interessa é isso aqui. Eu pincei os trechos mais importantes da sentença e observe, a parte autora ajuizou a presente ação contra o INSS, objetivando a revisão do seu benefício de pensão por morte. Então aqui, gente, nós temos o quê? Um pedido de revisão diferente do normal. É uma pensão por morte. Eu fui um dos primeiros a dizer que era possível. Lá no início tinha muita gente que dizia que a pensão por morte não era possível a pensão por morte no caso da revisão da vida toda. Olha aqui o que está acontecendo. Pedido de revisão da pensão por morte, argumentando que os salários de contribuição anteriores a 1994 foram desconsiderados no cálculo da renda mensal inicial pelo INSS. O que eu digo sempre. Ressalta-se que, nos termos do artigo 75 da Lei 8.213 de 91, a renda mensal do benefício de pensão por morte é calculada com base no valor da aposentadoria que o instituidor recebia ou daquela que ele teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do falecimento. Dessa forma, diz o magistrado, por ter sua renda mensal inicial calculada com base em benefício de aposentadoria do instituidor, do falecido, a revisão da vida inteira, que ele chama aqui, mas é a revisão da vida toda, pode trazer proveito aos beneficiários de pensão por morte. Ele diz é viável, é vantajoso, é mais benéfica caso aplique a revisão para esse caso. Vamos lá. Em que pese o objetivo da regra de transição, eu pulei, tá? De transição trazida pela lei número
9.876 de 99 o objetivo tenha sido de beneficiar os segurados já afiliados à data de sua publicação, amenizando, diminuindo, reduzindo os seus impactos sobre eles. Observa-se, preste atenção, que nem sempre essa forma de cálculo do salário de benefício será vantajosa ao segurado. Tanto é verdade que nasceu a ação com a tese revisão da vida toda, que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Então o magistrado está corretíssimo. No caso dos autos, ou seja, nesse processo, argumenta a parte autora, essa pensionista, aliás, muito obrigado à seguidora que me mandou essa sentença. Faça a mesma coisa, me manda lá no e-mail, me chama nas redes sociais se você tem uma decisão digna de ser repercutida aqui em nosso canal. Muito obrigado à seguidora, não vou falar o nome para preservá-la. A autora dessa ação, na petição inicial, que é a forma de cálculo disposta no artigo 29 da Lei 8.213, que considera todo, preste atenção nessa palavra, é muito importante isso aqui, ó, todo o seu período contributivo, todas as suas contribuições, e não apenas as contribuições a partir de julho de 1994. Isso aqui é o INSS que quer, ó. O INSS quer considerar apenas aquelas contribuições que foram feitas a partir de julho de 1994 e descarta as outras contribuições. Continuo. Seria mais benéfica se aproveitar todas as contribuições e não somente aquelas até julho de a partir de julho de 1994, seria mais benéfica para essa parte, para ela, resultando em uma maior renda, com valor maior, renda mensal inicial de seu benefício previdenciário. Vou traduzir tudo que o magistrado está falando aqui, ó. Se utilizar todas as contribuições e não somente aquelas a partir de julho de 1994, o valor do seu benefício de pensão por morte será maior. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar. Inicialmente, diz o magistrado, verifica-se que o CNIS, que ela juntou aqui o seu extrato previdenciário, o seu CNIS comprova que o instituidor, o falecido, o instituidor da pensão por morte, se filiou ao regime geral de previdência social em 1980. Olha o que o INSS quer fazer com essa pessoa. Em 1980 ele começou a contribuir para a previdência social, mas o INSS, na hora de conceder a sua aposentadoria, quer pagar apenas aquilo que ele pagou, quer pagar apenas em relação àquilo que ele pagou depois de julho de 1994. Ô gente, isso aqui é um roubo legal ou não é? Seja honesto aí. Olha isso. O cara começou a contribuir em 1980. O governo é muito sacana. É muito sacana. E quer pagar o benefício da pessoa com base naquilo que ele contribuiu depois de julho de 94. É um verdadeiro absurdo. Através de vínculo, então essa pessoa, verifica-se que o CNIS comprova que o instituidor falecido o instituidor da pensão por morte, o falecido, filiou-se ao regime geral de previdência social em 1980, através de vínculos empregatício, e aqui eu censurei o nome da empresa, havendo, portanto, contribuições anteriores a julho de 1994, que o INSS quer surrupiar, quer confiscar isso daqui. Então, há contribuições antes de julho de 1994, de modo que a revisão pretendida nesse processo, de fato, pode trazer benefícios, pode aumentar o valor da renda dessa pessoa. E firmou a seguinte tese, é o que nos interessa: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da lei número 9876 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela emenda constitucional número 103 de 2019, essa redação foi redigida pelo ministro Alexandre de Moraes. Tem o direito de optar, de escolher pela regra definitiva, caso esta regra lhe seja mais favorável. É mais vantajosa? É essa regra que eu vou escolher. É isso que ele está dizendo. Assim,
o cálculo do benefício da parte autora, da pessoa que ingressou com essa ação, deverá ser feito, preste atenção, na forma da regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2, se tal regra lhe for mais favorável, mesmo que o segurado tenha ingressado no sistema antes da Lei 9876, na forma da jurisprudência vinculante do STJ e do STF. Tem decisão que vincula os outros magistrados. O cálculo das parcelas em atraso ocorrerá na forma de execução pelo INSS, após a realização de nova renda mensal inicial do benefício nos termos acima. Adotar-se-á pela autarquia, leia-se INSS, previdenciária, após a recálculo, a RMI, renda mensal inicial mais favorável. O INSS, após fazer o recálculo, deverá adotar a regra mais favorável, mais benéfica para essa pessoa. Significa dizer a mesma coisa que eu disse ontem no outro vídeo. Aplica-se o princípio da irredutibilidade do benefício previdenciário. Artigo 194, inciso 4 da Constituição Federal. Não pode diminuir o valor do benefício. Não pode. Isso é um princípio constitucional. É isso que ele está dizendo aqui, em outras palavras. E aqui, nos rumando para o encerramento, diante do exposto, julgo, vou grifar isso aqui, ó, julgo procedente o pedido, né, aceita o pedido dessa pensionista e extingue o processo com resolução do mérito. Aqui ele cita os dispositivos legais para reconhecer o direito dessa pensionista de exigir, de obrigar do INSS o recálculo / revisão do salário de benefício mediante a aplicação da regra definitiva, que é a regra do artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, eu vou grifar de novo, olha aqui, ó, para o que, gente? Para condenar o INSS a fazer o quê? A adoção dessa renda mensal inicial, se tal renda mensal inicial forma de apuração proporcionar à parte autora um benefício mais, vou grifar de novo, mais o quê? Mais favorável, mais vantajoso que aquela apurada segundo a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876. Em resumo, faça um novo cálculo, verifique se a renda mensal inicial vai ser melhor do que aquela que ela recebia anteriormente. Se for melhor, é essa INSS que você vai aplicar. E você entendeu o que eu te expliquei até aqui? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.